Amém e amém. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz de Jesus. Amém. Parece que hoje tem pouquinhas crianças, né, pequenininhas. Os pais podem levar até ali. Meu coração está grato, irmãos. Eu me sinto invadida mesmo pelo poder da graça do Senhor, pelo poder da ressurreição. Eu acredito que é o mesmo sentimento que bate no seu interior e no seu coração. Existe um antes e depois da depois que Cristo nos resgatou, me resgatou. E eu acredito que exista um antes e depois de Cristo também na sua vida. E nós estamos aqui para celebrar ao Senhor, para agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor lá no Evangelho de João, João capítulo 20. Esses dias eu tenho meditado muito sobre essa palavra. E, na verdade, eu queria compartilhar hoje uma porção que, para mim, tem sido o alvo maior de meditação. Mas eu compreendi em Cristo que nós podemos particionar também essa palavra e trazer um começo daquilo que o Senhor deseja colocar no nosso coração. Então eu queria que você estivesse comigo lendo João 20, versículos 19 ao 23. Sobre o que eu tenho meditado, irmãos? Sobre o curador ferido. Essa é uma palavra que há alguns meses ela está, me marcando. E eu achei que eu já estaria pronta para poder compartilhar essa palavra com vocês. Mas eu não me sinto pronta ainda para compartilhá-la. Por isso quero, mesmo assim, compartilhar já uma porção dessa palavra, porque eu tenho meditado João 20, né? Como Jesus, como também o curador ferido, mas já quero compartilhar um pouquinho dessa palavra. Diz assim: ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas na mão e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. A minha versão, a versão da Bíblia é NVT, Nova Versão Transformadora. Pode ser que tenha algo um pouquinho diferente. Mas, queridos, eu queria que você voltasse comigo a este cenário. Nós estamos comemorando pelo calendário atual, hoje o domingo da ressurreição, o domingo de Páscoa. E eu queria te pedir que nós estivéssemos pensando e voltando a este cenário onde os discípulos estavam ali. Diz assim
a palavra: ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, por medo dos líderes judeus. É o primeiro dia da semana, mas parece que para aqueles discípulos o sol, ele não tinha nascido. O cenário onde aqueles discípulos estavam é um túmulo vivo. Eles estavam ali com as portas trancadas. É o que diz o Evangelho. Trancadas por medo. Medo agora, dos judeus, dos guardas romanos, dos líderes. Medos de punição, medo de escárnio, medo de perseguição. Mas com certeza, eles também estavam ali com medo do silêncio de Deus. Porque pense bem, as feridas da sexta-feira ainda estavam abertas naqueles nossos irmãos. Aquele cenário parecia que o que havia trancado, o que estava trancado eram as portas da sala. Mas muito mais do que as portas da casa, havia um trancamento aqui no coração. Eu imagino o coração palpitando, porque aqueles irmãos estavam como desertores. Eles tinham prometido ao mestre deles, ao mestre Jesus, que eles seguiriam o Senhor até a morte. Eles, no entanto, o que aconteceu? Eles fugiram. Ali era uma reunião na casa, mas de homens quebrados. Pedro estava quebrado com a negação. Os outros irmãos estavam quebrados porque tinham abandonado o Senhor. Olhado para Ele de longe, ou por covardia mesmo, falta de coragem, ou por medo de serem associados a eles. Quando a gente coloca junto com João 20, lá Lucas, o registro de Lucas, a gente vai encontrar 2 discípulos, que não são esses aqui, mas 2 discípulos de Jesus que eles também estavam como? Desiludidos. E sabe por que eles estavam desiludidos? Porque eles tinham acreditado num Cristo que eles mesmos tinham criado. Eles estavam cheios de expectativas que Cristo agiria da forma como eles imaginavam, apesar das várias palavras do Senhor. Mas havia uma interpretação diferente. Talvez a cultura da época, aquilo que eles tinham aprendido antes, isso acabou interferindo em relação a que eles ouviam. E eles estavam ainda desiludidos. E era necessário, inclusive, que eles passassem pela desilusão para ter um encontro real com o Senhor. Naquela sala, voltando para João 20, o ar é de vergonha. O ar é de rejeição. O ar é de traição. O ar ainda é de medo. O ar ainda é de cheirinho de morte. Eu imagino assim, irmãos. Porque depois de tudo o que aconteceu, e quando eles se reúnem de portas trancadas, a portas trancadas, eles estavam ainda se protegendo. Talvez eles até conjecturassem entre si, lembrando das palavras do Senhor e pensando, será que ele vai voltar? Será que acabou mesmo? Como é que ele vai voltar? E eu acredito, porque a gente é muito parecido com cada um daqueles irmãos que estão ali. Eu acredito que alguns deles, se por acaso passou isso na cabeça ou no coração, ou se eles tinham a certeza de que Jesus poderia voltar, isso também viria de uma forma que não expressaria quem é o caráter de Cristo. Eles talvez pensassem que se Jesus voltasse dos mortos,
A primeira pergunta que Jesus faria àqueles irmãos ali reunidos seria: por que que vocês me abandonaram? Porque a gente gosta muitas vezes de pensar dessa forma, de uma forma onde Cristo, Ele é muito diferente de quem Ele realmente é. Mas aí o que nós vimos e lemos, e isso é maravilhoso, Jesus, Ele entra ali no meio deles, Ele se põe no meio deles, sem que uma dobradiça se mova, porque agora Ele está, sob o poder da ressurreição. Ele aparece no meio deles, Ele não bate a porta, Ele atravessa o muro do medo. E a primeira coisa que sai da boca de Jesus não é a pergunta onde vocês estavam. Mas, irmãos, a primeira palavra que sai da boca de Jesus Cristo é o decreto que muda a história da humanidade. Que muda e mudou não apenas a história daqueles irmãos, mas mudou a nossa história. Tem mudado a história do seu povo há tanto tempo e vai continuar mudando. A palavra é: paz seja convosco. Paz seja convosco. No meio de turbilhão de emoções, no meio de dores, de sentimentos de inadequação, que nós mesmos às vezes também sentimos, aqueles irmãos ouviram: paz seja convosco. Aquele primeiro paz seja convosco, porque vocês viram aqui no texto que nós lemos, e ele aqui nessa porção de João 20 que nós lemos, tem dois pais. Mas esse primeiro paz de Jesus é o paz da comunhão. É o paz onde o recibo da dívida é apresentado. Sabe, essa paz da comunhão, a gente percebe aqui pelo texto, e tem uma ordem, de acontecimento. Essa paz vem e ele fala, e depois ele faz o quê? Tendo dito isso, ele mostra o quê? As mãos, e ele mostra o lado. Ele mostra as suas feridas. É sobre isso que eu tenho meditado há algum tempo e que depois eu vou compartilhar com vocês. Por que será que Jesus Cristo ressurreto, que poderia se apresentar àqueles discípulos totalmente intocável, ele se apresenta ainda com feridas? Você já parou para pensar nisso? Essa é a outra mensagem que vai vir depois. Por que será que ele se apresenta? Mas por que que o Senhor revela, as mãos e esse lado aberto? Aquelas cicatrizes, elas não são sinais de derrota. Na verdade, aquelas cicatrizes, Spurgeon diz que é o fato jurídico. Sabe o que significa? Significa o carimbo de pago sobre a nossa dívida eterna. Jesus está dizendo, irmãos, a eles e a nós: eu proclamo a paz, porque eu paguei o preço da guerra. Olhem para as minhas mãos, a justiça de Deus foi satisfeita. Olhem para o meu lado, o castigo que lhes traz a paz caiu sobre mim. Você consegue compreender isso? Eu não sei vocês, irmãos,
Mas cada vez que eu tenho contato com essa porção da palavra, o meu coração, o meu espírito, na verdade ele salta de alegria. Ele salta de alegria que me dá vontade de ficar correndo de um lado para o outro. Sabe por quê? Porque a nossa dívida, a dívida eterna da humanidade foi paga. O recibo, como nós temos estudado, né, às quartas-feiras, está lá, quitado pelo nosso Cristo. Tudo pago. E eu tenho uma palavra a você. Algumas vezes nós nos percebemos e encontramos esmagados pela culpa. Assim como aqueles discípulos lá. Às vezes nós nos encontramos assim. E quando a gente ouve, e aqui na nossa comunidade a gente fala muito sobre o corpo. Nós fazemos parte do corpo, sim ou não, irmãos? Nós somos o corpo de Cristo, sim ou não, irmãos? Às vezes a gente se olha, Melvi, e a gente pensa, eu sou o membro ferido desse corpo. E às vezes por pensar e se ver como um membro ferido desse corpo, sabe o que isso tem acontecido? Da mesma forma como os discípulos naquele tempo. O medo, a culpa tem te levado a um lugar de isolamento, de autopreservação. Onde você pensa e coloca que o Senhor Jesus não pode entrar e nem outro membro também do corpo pode entrar. Mas hoje eu queria que você ouvisse uma palavra. E a palavra é essa: as feridas do Cristo ressurreto, elas estão dizendo hoje, está pago. Pare de tentar negociar com Deus por meio, irmãos, de lágrimas sem fé. Pare de negociar com Deus a partir de boas obras. Sua santidade não nasce e não vai nascer a partir de você. Só poderá vir santidade a partir das feridas do Cristo ressurreto. Você consegue me compreender? Nós temos que parar de pensar e olhar para nós e temos que olhar para Cristo. Eu gosto muito de ler falas de místicos antigos. E um deles que me agrada muito é Bernardo de Claraval. E Bernardo de Claraval, ele dizia o seguinte, que essas feridas de Cristo são as fendas da rocha, onde a pomba encontra abrigo. E sabe o que ele diz? Entrar nessas feridas, nessas fendas, é perder a ansiedade. Isso é tremendo e é libertador. Sabe por quê? Porque você precisa lembrar que se você está em Cristo, o que te atinge, primeiro atinge a Ele. É isso, identificação. A sua dor não é ignorada, é acolhida. Isso fala de companheirismo, isso fala de presença, irmãos. Nós estávamos cantando ainda agora que nós queríamos o nosso Cristo como por inteiro. O que é Cristo por inteiro na canção? É tudo. E o que a gente falou que era quando a gente canta? O seu corpo, o seu sangue, a sua alegria e o seu sofrimento. Se o nosso cabeça Cristo sofreu, por que nós deveríamos escapar do sofrimento, irmãos? Se Ele, que é o Rei do Universo, o nosso amor, sofreu, por que nós que deveríamos escapar do sofrimento? Você já parou para pensar? Por que razão? Nesse altar, no altar das cicatrizes,
a nossa dor encontra um lar. Nós podemos descansar no Senhor. A paz da comunhão, irmãos, é saber que apesar de quem você é, de quem eu sou, o Pai nos aceitou por causa de quem Cristo é. Eu não sei se você consegue entender isso e compreender isso. Mas eu queria muito, muito que o Espírito traduzisse isso no seu interior. Sabe por quê, queridos? Assim como a culpa, algumas vezes, alguns de nós têm uma falsa impressão de que o seu pecado, vou dizer assim como, só para vocês compreenderem, fiquem à vontade para me ajudar, tá? Somente você, né, Rosinha, que está falando muito sobre cruz, por favor. Mas fiquem à vontade, meus irmãos. Quando a gente tem alguns que têm a impressão de que o seu pecado, sua culpa, é maior do que o poder e o amor de Jesus. Irmãos, quando a gente entende esse Pai seja convosco, o paz da comunhão, nós vamos compreender que o amor do Senhor supera qualquer um dos nossos pecados. Porque se Ele morreu por nós, para trazer comunhão, para resgatar a relação que antes havíamos perdidos, como humanidade, como homem, por que Ele não faria as demais coisas? É incoerente com aquele caráter de Cristo. Você consegue compreender? É por isso, irmãos, que eu creio no poder da ressurreição e sei que você também crê. É por isso que nós cremos no poder da ressurreição. Eu não sei se você compreende, mas existe uma graça especial do Senhor para trazer liberdade, 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 sabe? Para nos tirar dos cativeiros que às vezes a nossa própria alma nos coloca. Não é mais nem Satanás, irmãos. Ele nem precisa mais. Não dizendo que Satanás não atua, você consegue compreender. Mas muitas vezes nós nem precisamos mais que Satanás, ele faça algo. Na verdade eu acredito que até porque ele já fez. Ele vai plantando em nós engano, ele vai plantando em nós dúvida. A estratégia mestra de Satanás é fazer a gente duvidar, primeiro, do amor de Deus. É por isso que Cristo veio e diz, paz seja convosco. Duvidar, segundo, do poder de Deus. É por isso que Ele vem e Ele diz, paz seja convosco. A paz da comunhão, a paz do Senhor. Essa é a mensagem de boas novas. A paz do Senhor, Tiago, ela nos invade. Ela nos invade, ela nos preenche, ela nos resgata. Ela vem e nos lembra, e hoje eu quero te lembrar, está pago, quitado, o recibo está na nossa mão, porque Jesus quitou por nós. Mas a gente ainda continua lendo e a gente vê que ele, mostra as feridas na mão, no lado. E aí o que acontece? Eu lembrei aqui do compartilhado, estava ouvindo ali do Cleive. Os discípulos se enchem o quê? De alegria quando viram o Senhor. A paz que o Senhor nos dá, ela vem acompanhada dessa alegria. E eu estava conversando, com a família e perguntando, irmãos, família, sabia que me dá a impressão de que muitos dos nossos irmãos perderam o fascínio, perderam a alegria da salvação. Estão sendo consumidos
por circunstâncias exteriores, por gigantes interiores, mas a alegria, Jane, da salvação se foi. A gente estava comentando, quando a gente experimenta a alegria da salvação, para um pouquinho e pensa na tua história com o Senhor. Para um pouquinho e pensa no marco dessa história sua com o Senhor. Como é que era? Como que foi nessa virada de chave? Nessa virada de vida? Como é que foi? Meninos, eu quando vi e tive acesso com a palavra, e a palavra começou a falar comigo, quando eu li a palavra, era uma coisa estranha que acontecia no meu interior. Eu não conseguia ficar parada diante dela. Ela mexia tanto, que quando eu li, parece assim que não apenas o meu espírito, mas o meu corpo todo, Michele, reagia àquela palavra. Maravilhada, era como eu sempre estive diante daquilo que o Senhor se revelava, de como Ele se revelava para mim. Eu lembro que quando eu li Salmos, e ali eu entendi e li que Ele era pai de órfãos e juiz de viúvas, eu me sentia uma órfã viva, ausência de paternidade, eu me sentia abandonada. Eu lembro que sozinha, porque não tinha alguém que me ensinasse. Quando eu comecei a ler e eu encontrei aquilo, eu comecei a falar em alta voz comigo mesmo. Eu dizia: oh, eu tenho pai agora. Eu tenho pai agora. Era uma coisa tão simples. Era uma alegria tão imensa. Eu lembro que quando fui ali para o Sermão do Monte, e naquele momento eu fui confrontada com a minha natureza de moça boa, bem educada, daquela que não fazia barracos, mas que matava na unha. E ali eu vi que o plano, a vida proposta pelo Senhor Jesus era totalmente subversivo. Eu disse: meu Deus, tem misericórdia de mim. E por favor, se você está falando que é dessa forma, eu confio que aquele que falou é aquele que vai me capacitar a viver como Ele diz e como Ele quer que eu fale, que eu viva. E eu dizia: então me ensina e me torna esse tipo de pessoa. E sabe o que eu lembro? Eu lembro, irmãos, o processo de transformação que foi acontecendo. Eu lembro que o silêncio nas relações, quando eu ficava magoada, ele foi sumindo. Eu lembro que a dificuldade que eu tinha de dividir pequenas coisas, porque eu era mesquinha, e eu tinha medo que acabasse para mim, porque eu tinha a impressão de que eu nunca teria tanto quanto o outro, porque eu não era vista, eu não era percebida, e eu queria reter. Isso foi sendo tirado. Eu fui vendo liberdade na minha vida. E eu sei que aquilo não foi um padrão exterior, onde eu dizia: com uma confissão positiva eu vou começar a fazer isso. Não, foi de dentro para fora. A palavra me tocava e eu dizia: eu quero. A palavra me tocava e eu dizia: eu confio que você pode. A palavra me tocava e eu dizia: não estou à altura. E sabe o que eu aprendi? Que eu mesmo nunca estaria à altura. Mas eu aprendi que Cristo, Ele sim, Ele fez por mim, e que bastava eu permanecer nele. Ao contemplá-lo e desfrutá-lo, saborear da presença dEle, comer dEle, eu sabia que eu estava sendo nutrida, vida vinha, e a transformação ia acontecendo. E detalhe, não apenas naquele tempo, mas está acontecendo até agora. E se você perguntar:
O processo 1000 está até agora? Sim, está. Outros processos se levantaram. Ele está fazendo outras coisas. E se você perguntar, a alegria foi embora? Eu digo, não foi. E ela não irá jamais. Ela não irá jamais. Ela não irá jamais. Vocês vão me ajudar e vocês vão me lembrar disso. Velhinha por fora, mas sempre, sabe, velha, cheia de sabedoria por dentro, mas glorificando o nome do Senhor e desfrutando dele, da beleza dele, do amor dele, da graça dele, como se fosse nas primeiras vezes. Onde é que está a alegria, irmãos? O que é que você está levando sobre os seus ombros e que você está querendo resolver em vez de colocar na conta do nosso Cristo? Paz seja convosco. Paz seja convosco. Esses dias o Senhor tem falado conosco e Ele tem nos levado a essa questão da comunhão. Não tem como ter comunhão com o Senhor e não ter comunhão uns com os outros. Nós já aprendemos isso e não precisamos nos lembrar. Mas na última palavra, irmãos, nós fomos chamados. Vou resumir só em uma frase, mas vocês podem me corrigir. O pregador está ali, né? Ele pode me corrigir. E vocês também. Mas nós fomos chamados a servir. Sim ou não? Chamados a servir. E quando nós ouvimos sobre isso, sobre chamados a servir, a gente pode em algum momento pensar que trata do fazer. Mas esse serviço que o Senhor nos chama, Ele não nos está chamando a fazer por fazer. Porque 1 Coríntios 13 a gente vê que tem muita gente que faz. Vocês lembram de 1 Coríntios 13? Se morrem até, né? Morrem até por alguém, não é isso? Mas com ou sem amor? Sem amor. Então o serviço não está apenas por obras, porque podem ser obras mortas. Mas é um serviço a partir de Cristo e a partir do interior. Então nessa passagem, nesse texto, nós encontramos o segundo paz. Está lá, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se Jesus, logo que entra para curar o medo, curar os traumas dos discípulos ali na sala, vem e traz essa paz, esse primeiro tipo de paz. Eu não estou, me ajuda aí, Rosa, fatiando a paz. É só aqui didaticamente, pedagogicamente. Se aquela paz é uma paz para descanso, porque olha, ninguém pode servir sem descansar primeiro. Algo que eu aprendi já no começo da minha caminhada. Só pode servir quem está descansado em Cristo. Antes de fazer, é importante que lembre-se que Ele primeiro nos assentou nas regiões celestiais. Não foi nem nós que sentamos, porque tem muita gente querendo sentar, fazer algo para estar lá, que é que eu estou dizendo. Não, nós fomos assentados nas regiões celestiais. Então, quando a gente vai falar da paz agora, da missão. Porque Jesus, Ele não quer que a gente permaneça apenas numa sala trancada, irmãos, saboreando o perdão. Não. É sobre isso que o Senhor tem falado por meio do pastor Edu a nós.
Jesus, ele repete lá no versículo 21, paz seja convosco. Se a primeira paz é para uma reconciliação, a segunda paz é para o envio. É o envio. Sabe por quê? Porque essa paz é a paz da capacitação. É o selo do embaixador. Ninguém pode anunciar paz vivendo uma guerra interior. Como é, Lucas, que você será, né? Nós seremos embaixadores da paz com uma guerra aqui dentro. Ninguém pode ser embaixador estando dominado pelo medo. Como é que será anunciado? Com medo. O medo faz a gente ficar como? Trancado. Spurgeon diz o seguinte, que Jesus primeiro acalma a tempestade da alma. Depois ele envia o barco ao mar. Jesus primeiro acalma a tempestade da alma, depois ele envia o barco ao mar. E sabe o que o Senhor Jesus faz ali, depois que ele diz, né? Paz seja convosco, ele faz o quê? Ele sopra o Espírito Santo. E quando a gente vai ver e olhar ali a raiz dessa palavra, o sopro ecoa Gênesis. No princípio, Deus soprou no pó e o homem se tornou o quê? Alma vivente. Agora Jesus, ele está, já soprando, já dizendo, já falando o que aconteceria. E ele está trazendo ali o poder da ressurreição sobre a vida, impartindo o poder da ressurreição com aqueles discípulos que estavam ali. Irmãos, a missão da igreja, ela não é um peso e ela não pode ser vista como um peso. A missão, ela tem que ser um transbordamento. É algo que vai transbordar. E detalhe, sem a capacitação do Espírito Santo, a missão nos esmagará. Ministros sabem do que eu estou falando, não sabem? Sem a capacitação do Espírito, a missão os esmagará. Lembre-se, você não vai ao mundo para provar algo a Deus. Você vai para compartilhar, Tiago, a paz que você já recebeu. Quando Jesus fala ali aos discípulos, ele diz, paz seja com vocês, e aí ele diz, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E eu queria que você lembrasse e colocasse isso já no seu interior. Nós somos, na verdade, enviados como o Pai enviou o seu Filho. Sabe como foi que o Pai enviou o seu Filho? Como é que Jesus nos envia? E como o Pai enviou Jesus, Ele enviou como um curador ferido. Eu queria que você já começasse a guardar isso no seu coração. Sabe por quê? Porque eu quero falar algo. O mundo não precisa de sua perfeição. O mundo não precisa da nossa perfeição. O mundo não precisa de uma comunidade perfeita. O mundo não está clamando por uma comunidade perfeita. Sim ou não, irmãos? Ele não está clamando. Na verdade, o mundo está desejoso. Ele está clamando, irmãos. Isso tem subido lá ao Senhor e Ele está desejoso. Desejoso, sabe de quê? De ver que existe uma paz que sobrevive às cicatrizes. O que o mundo quer ver é uma comunidade que mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às lutas,
mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às provas, essa comunidade, ela manifesta a paz do nosso Senhor Jesus. O mundo, ele está desejoso disso, ele não está desejoso de perfeição. O mundo está querendo ver, sabe, não homens e mulheres perfeitas, mas o mundo está querendo ver pessoas feridas, sim, mas que acreditam e que apontam para o curador ferido, aquele que levou sobre si as nossas enfermidades, aquele que sofreu em nosso lugar e hoje nos leva a ter uma vida de liberdade. É sobre isso. A paz da capacitação é essa paz que vai nos levar a viver a missão. Eu queria muito lembrar de você isso. Sabe por quê? Porque alguns têm feito do serviço algo para alcançar um alívio ou paz. Identidade precede função. Identidade precede serviço. Nada mais importante para o Senhor do que a comunhão e a sua relação com o Senhor, que se manifesta com a relação no outro, porque senão não é verdadeira. Essa relação, a partir da capacitação do Espírito, ela vai fluir normalmente. Irmãos, é impossível, é isso que a gente tem que pensar. Se não mais nós, mas Cristo vive em nós, é impossível nós não sermos invadidos por compaixão diante do sofrimento alheio. É impossível, irmãos. É impossível, porque o pastor Edu, ele está nos chamando e ele veio a partir de Atos 6. Ele trouxe, sobre Estevão e aqueles outros homens que foram levantados e eles eram cheios do Espírito, cheios de sabedoria, de boa reputação. A gente vai encontrar em outros versículos, não é, pastor Suami, de Atos 6, que Estevão, ele era cheio da palavra, ele era cheio do poder. Irmãos, aqueles irmãos da igreja primitiva, eles eram cheios, mas eles eram cheios, resumindo, de Cristo e esvaziados de si mesmo. Porque eles entendiam isso. Sabe qual é o nosso problema? É que nós, às vezes, estamos no contrário, cheios de nós mesmos. E Deus, ele participa sim, mas ele é acessório nas nossas vidas. Ele se encaixa na nossa rotina. Ele se encaixa na sobrinha que tem no nosso coração de amor. Ele se encaixa, sabe, no nosso tempo em que nós temos. Ele vai se encaixando. A gente até parece, né? Nós estamos bem, porque tem Ele. Mas a proposta que o Senhor tem para nós é de que Ele seja o primeiro. E Ele ser o primeiro, isso fala de nós nos esvaziarmos, de nós podermos ali permitir que Ele nos encha. Terminando, irmãos, diz assim: se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. Fala sobre perdão. Jesus conclui dizendo isso. Isso não é um poder para nós controlarmos as pessoas. Isso aqui não é um chamado para nós sermos juízes. Na verdade, é um privilégio que nós recebemos. Nós somos porta-vozes do perdão, irmãos. Nós somos aqueles que, ao encontrar alguém esmagado pelo pecado, alguém esmagado pela culpa, nós podemos dizer: olha para Cristo, eu fui perdoada nele, você também pode ser. Nós apontamos para Ele. Irmãos, o perdão
é a evidência de que a paz venceu. O perdão é a evidência de que a paz venceu. E a paz é a mensagem das boas novas. Quem habita nas fendas de Cristo, no lado de Cristo, e eu estava pensando, que foi de lá que saiu quem? A igreja. Então quem habita no corpo, quem habita na igreja, quem habita nessas fendas aqui, não consegue viver preso ao rancor. Não tem mais interesse em ficar cobrando dívidas pequenas. As feridas não podem mais dominá-los, a não ser que Ele permita. Então, saia. Hoje o Senhor está nos pedindo, saia da sala trancada, Saia da sala trancada. Nós precisamos sair. Permaneçam na fenda de Cristo. Permaneçam nesse lugar de esconderijo. Viva essa vida em Cristo. Em Cristo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. O calendário celebra hoje, domingo da ressurreição. Para mim e para você, todos os dias são domingo da ressurreição. Todo dia, gente, quando eu olho lá na minha sacada e eu vejo o sol nascer, Júnior, meu coração invade de alegria. Porque eu lembro das passagens. Eu lembro quando a minha alma está triste, porque ela fica triste. E o Senhor não tem problema com isso. Essa é a beleza do Senhor. Eu lembro que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu olho para lá e eu digo, eita Senhor, amanheceu. Amanheceu hoje. E hoje o Senhor tem provisão para mim, para andar. Eu não fico nem esperando o amanhecer quando vai acontecer. Eu já compreendo que amanheceu e que a porção daquele dia Ele está liberando sobre a minha vida. Ele está dizendo, paz seja contigo, meu. Quando eu olho o amanhecer, eu lembro da passagem que diz, Rocha, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E sabe o que eu fico? Eu fico lá apaixonada por Ele, dizendo, eita Deus misericordioso, se não fosse você, obrigada pela tua misericórdia. E sabe o que acontece? Meu coração é aquecido. Por isso que nós podemos viver todos os dias celebrando a ressurreição, porque todo dia é domingo de ressurreição para nós, todo dia é dia. Sabe por quê? Porque Jesus está em nós e no meio de nós. E Jesus olha para você, aquele que se sente membro ferido do seu corpo. Ele olha para você ferido, Ele não vê problema, desde que você permaneça. E o permanecer não é simplesmente estar. O permanecer é permanecer amando. O permanecer é permanecer confiando. O permanecer é permanecer dizendo, o teu amor é maior do que tudo isso. O permanecer que Ele vê é não preso mais em si, mas aberto para o outro. Hoje eu estava ouvindo uma parte da palavra do profeta Rafa, e ele dizia que a missão do Senhor, inclusive, ela é proteção para nós. Porque sabe qual é o problema, irmãos? Nós estamos tão cheios de nós mesmos que nós deixamos que as nossas feridas, os nossos problemas, as circunstâncias que estão acontecendo ainda conosco nos dominem. E nós paramos de nos relacionar com Deus, nós paramos de dar respostas e deixar Deus nos transformar, nós paramos de desejar isso. Nós batemos simplesmente no tatame e nós fazemos beicinho para Deus. Nós fazemos beicinho para Deus, fazendo beicinho para o outro. E a gente pensa que não está fazendo beicinho para Deus. Mas isso vai embora, porque para Deus não existe isso. Nós podemos ter uma vida fragmentada, mas o Senhor não. Essa paz seja convosco, é aquela paz que é shalom, que é integridade, é totalidade, é bem-estar absoluto.
E sabe o que tem acontecido isso? Nós estamos cheios de nós mesmos, mas nós não deixamos que Cristo cresça em nós. Nós paramos, nós só estamos, nós fazemos as coisas no automático. Nós simplesmente fazemos as coisas no automático. Nós falamos como se deve falar. Nós agimos como se deve agir, mas não mais a partir de um coração. E a gente conhece. Eu gosto da Bíblia porque ela é demais. Eu não conheço o teu coração, mas eu conheço o meu. Eu sei quando ele se desvencilhou da comunhão com Cristo. A Bíblia diz que o homem conhece, da mesma forma como ele diz que é enganoso o coração, mas a Bíblia diz que o homem conhece as suas próprias amarguras. E a gente sabe quando a gente não está bem. E aí a gente pensa que está permanecendo, sabe por quê? Porque nós estamos anos após anos, vindo a quê? Se o Senhor não nos chamou para ir a algum canto. Vindo como? Que mentalidade fragmentada e distorcida é essa? Porque o Senhor nos chamou foi para ser. Então não importa onde nós estivermos, nós vamos o quê? Manifestar Cristo? Ou não manifestaremos? Manifestaremos uma linguagem de luz ou manifestaremos uma linguagem das trevas? É por isso. Mas eu quero dizer, o Senhor não tem problema com um membro ferido. Sabe por quê? Porque Ele olha e vê um troféu da sua graça. Porque o membro ferido que permanece nele, isso reveste em glória ao Senhor. Sabe, meu irmão, o que eu estou dizendo para você? Persevere. Mesmo nos tempos difíceis, mesmo nas provas, mesmo nas tribulações, persevere e se torne, né, alguém que vai glorificar o Senhor. Não tente ser forte, seja resgatado. Não tente se curar sozinho. Deixa a ansiedade morrer diante das feridas que permanecem firmes, as feridas de Cristo. Mesmo quando a nossa fé é trêmula, confie em Cristo. O Senhor está dizendo, e Ele está nos chamando para nos tornarmos e para transbordarmos. Então Ele chama e Ele envia. E quando Ele envia, tanto quando Ele chama e quando Ele envia, Ele diz, paz seja convosco. Você foi comprado, você foi feito livre. Você é livre, você é resgatado pela obra de Cristo que Ele fez por nós. Amém? Minha oração é que a paz do Senhor invada o seu interior e o meu interior. Minha oração é que o Senhor nos livre de um lugar onde os nossos sentidos espirituais, eles estejam já entorpecidos. De tal forma que o que Ele fale já não produza mais em nós vida. Em nome de Jesus, que o fluir de vida seja restaurado de dentro para fora do seu homem interior. Hoje é dia, irmãos, hoje é dia de a gente se entregar ao Senhor. Hoje é dia da gente dizer sim. Sim, Senhor, eu quero experimentar e desfrutar da Tua paz. Sim, Senhor, eu quero estar livre desses lugares de autopreservação. Sim, Senhor, eu quero o que Você quer. Obrigada, Senhor, porque Você me libertou. Obrigada, Senhor, porque meus pecados foram perdoados. Obrigada, Senhor, porque as minhas feridas não vão me impedir de Te adorar. Obrigada, Senhor, muito obrigada, porque a Tua obra foi completa. Obrigada, porque eu posso sofrer, porque Você também sofreu, Você sofreu. Obrigada porque existe uma alegria no sofrimento.
crescendo. Obrigada, Senhor, porque você está me amadurecendo. Obrigada, Senhor, porque é impossível não perceber a bondade do Senhor, o amor do Senhor, o livramento do Senhor. Obrigada, porque em meio às crises, você reina. Obrigada, porque a tua paz não pode ser roubada. A tua paz não pode ser roubada aqui de mim. Você acredita nisso? Quantos acreditam nisso? Quantos desejam acreditar nisso verdadeiramente? Quantos? Vamos celebrar ao Senhor? Vamos nos reunir. Eu queria que você desse um passo. Esse passo não é um apelo, não. Acho que hoje eu não quero fazer apelo, não. Sabe por quê, irmão? Se o Espírito não te tocar, quem sou eu para te tocar? Eu posso no máximo te lembrar. Que o nosso Senhor, Ele reina. Meus irmãos, a nossa pastora não quer fazer um apelo, mas é porque eu acredito que ela é a própria expressão do apelo hoje. Essa palavra que ela trouxe a nós sobre os curadores feridos. Eu estou aqui pensando, meus irmãos, que enquanto a nossa pastora está aqui ministrando a palavra, esse final de semana, o filho dela recebeu um livramento de morte. A sua nora, ao ter o seu segundo filho, sua segunda filha, o Senhor teve que sustentá-la. E ela ainda está na UTI, esperando pelo Senhor. 2 nenéns, uma que acabou de nascer e outra de 2 anos de idade, está esperando para estar com os pais. Um acidentado que precisa trabalhar e outra que ainda está na UTI. E ela longe. E ela está aqui, irmãos, encarnando essa palavra diante de nós. Por isso eu queria que você olhasse para dentro de ti e pensasse se você tem deixado feridas te colocar em um lugar de prostração. Porque ela vem aqui para nos mostrar, irmãos, que o poder da ressurreição opera sobre nós. Quando nós devíamos estar prostrados em nossas feridas. Mas o Senhor nos sustenta, meus irmãos. É isso que ela falou e é isso que ela está vivendo aqui diante de nós, meus irmãos. Por isso eu quero fazer um apelo, expressando a nossa pastora aqui como um sinal vivo de Deus. Meu querido, se você tem sido derrubado pelas suas feridas, venha aqui receber o poder da ressurreição. Cristo quer falar para você nessa noite: paz seja contigo, paz seja no seu interior. Para de viver uma vida que não anuncia o Evangelho e a cruz. Porque a cruz não é só lugar de vitória. A cruz também é carregar a dor, os sofrimentos, é carregar a cruz. Para de se abater e de sofrer. Para de se esconder diante de tantas fragilidades. Se o que Deus quer fazer é usar o seu sofrimento para que o mundo enxergue a sua paz. Paz seja convosco. Mas para você expressar isso, você vai ter que olhar nos olhos do seu sofrimento e da sua dor e dizer que Cristo reina em você. Para de se entregar ao sofrimento, se entrega a Cristo. E o sofrimento não te abaterá mais.
Meu irmão, se você quer viver como um ressuscitado, por favor, ouça esse apelo. Se derrame hoje. Se derrame hoje. Ah, Espírito de Deus. A tua palavra é poderosa e ela nos corta nessa noite, Senhor. Nós estamos aqui diante de uma curadora ferida, Senhor, entregando a sua palavra, enquanto as situações ao seu redor poderiam até desmoronado, mas ela está aqui pelo poder da ressurreição, porque você ressuscitou ao terceiro dia e nos deu a tua paz. E essa paz, o mundo, as circunstâncias, as dores não podem nos roubar. Nós queremos viver sobre o poder dessa paz. Se essa paz ainda não reina, Senhor, no coração dos nossos irmãos, nós queremos conclamar ela hoje. Paz, paz seja convosco. Receba libertação no seu interior, meu irmão, uma nova mentalidade agora. Agora. Para de chorar, para de se escabelar por aquilo que não é do Senhor. O Senhor ainda é maior em sua vida e em minha vida. Substitua isso agora, substitua isso agora. Que o poder da cruz que fez Cristo nos substituir tome esse poder sobre a sua vida hoje, meu irmão. Receba o poder da ressurreição hoje na sua vida. Espírito, eu te peço liberação de poder. Uma vida poderosa. Uma vida poderosa. Liberação de um poder. Esse poder que continua em meio ao sofrimento, em meio à dor. O teu poder sobre nós. Esse poder que o mundo procura e quer ver, e só a tua igreja tem. Libera esse poder sobre nós. Muda a nossa mentalidade, Espírito Santo. Faça com que alguns de nós deixe de ser órfão nessa noite. Deixe de se sentir um órfão abandonado. Mas receba a sua paz. A paz do Abba, Pai, no seu interior. Preenche todos os vãos dessa alma. Preenche todos os vãos dessa alma. Espírito de Deus, só você pode fazer isso. Não há filho, não há mãe, não há pai, não há marido, não há pastor, não há autoridade que possa fazer isso. É apenas você, Senhor. Traz uma experiência contigo, com a realidade da tua paternidade nesse momento. Uma experiência que libera paz. Uma experiência que libera identidade. Nessa noite, Senhor, entrega, Senhor. Transforma, Senhor, o nosso interior nessa noite. Nós não queremos ser mais os mesmos. Hoje nós nos derramamos e choramos. Mas nós queremos nos levantar, Senhor,
como curadores feridos, aqueles que carregam feridas curadas e que agora tem poder para curar. Nós oramos por isso, Senhor, porque nós queremos viver a realidade de uma igreja poderosa, a realidade de uma igreja que transforma cenários e ambientes por onde quer que entre. Nós não queremos estar apenas presentes nos lugares e com as pessoas. Nós queremos que a realidade do céu adentre onde a gente adentrar. Ah, Espírito, faz hoje essa ferida em nós, que finalmente nos curará. Toca-nos, Espírito Santo. Não podemos sair daqui os mesmos. Nova mentalidade do teu Espírito sobre o nosso espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Shiraba, shiralabada.